Emocionalmente morto ou emocionalmente seletivo? Este é o nosso assunto para hoje. Muitas pessoas, conforme vão passando por desafios na vida, isso desde muito pequenininhos, vão entendendo que talvez seja melhor não sentir tanto assim. Vão percebendo que se eu for um pouco mais forte, se eu me tornar uma pessoa insensível, talvez eu não sofra tanto. Mas será que isso é realmente verdade? Meu nome é Dalita Schmoller, eu sou guia de transformação de processo de despertar de consciência. Esse é o canal Sou Dalita Conteúdos para a Alma. Se você não se inscreveu ainda, já se inscreve aqui, deixa seu like. E hoje eu vou falar com você um pouquinho sobre essa armadura emocional que tantas pessoas acabam vestindo numa tentativa de fugir da dor, mas que na realidade só as aprisiona nesta dor. Bom, quando você nasce, você vem para esse mundo como sendo um ser de luz, disposto a viver uma encarnação em que você vai ter uma tarefa de alma para se desenvolver e, a partir da sua tarefa de alma, desenvolver algo um pouco maior, né? Uma missão de vida. Hoje a gente ouve falar muito na missão de vida, as pessoas estão muito focadas em querer descobrir qual o seu propósito, desenvolver a sua missão de vida, mas têm esquecido de que para fazer isso é preciso realizar primeiro a tarefa da sua alma. E é impossível você realizar a tarefa da sua alma realizando com uma armadura, utilizando uma armadura emocional. Por quê? Porque viver é sentir. No entanto, conforme você foi crescendo, tudo aquilo que você ia ouvindo, as experiências que você foi tendo, fizeram com que você fosse entendendo que existiam partes suas que não eram tão legais assim, que mereciam ser escondidas. Esse era o seu entendimento. Eu preciso esconder essas partes minhas que não são legais, que não são aceitas, que fazem com que eu não seja amado pelas pessoas que me são importantes. Porém, essas partes que você escondeu e que você não quer olhar de jeito nenhum, são justamente as partes que você veio para aperfeiçoar. Ou seja, elas compõem a sua tarefa de alma. E quando você nega essas partes, quando você esconde elas para poder ser aceito, para poder ser amado, você as mantém imaturas, não as desenvolve. E isso impede que você sinta, que você realmente esteja aberto para sentir o amor. Porque quando você se recusa a sentir essas emoções mais dolorosas, você também bloqueia a sua capacidade de sentir essas emoções melhores, porque há uma associação dessa dualidade. Quanto mais eu amo, quanto mais eu gosto de alguém, quanto mais feliz eu estou, maiores as chances de eu odiar, de eu ficar triste. Até porque o ódio não passa de amor congelado, porque alguém não atendeu às minhas expectativas, me quebrou no meio e fez algo que me chateou. Então, quando você se coloca nesse lugar de aceitar todas as suas partes com verdade, você abre essa capacidade de amadurecer esse seu lado que ainda está imaturo e que é tão necessário para o desenvolvimento da sua missão de vida aqui, que vai se apresentar para você, porque você já deve ter ouvido muitas vezes falar de que a sua maior dor é também o lugar onde que você vai conseguir atuar da melhor maneira, porque você vai entender as outras pessoas a partir desse lugar. Então a gente tem vários exemplos, e não só no mundo terapêutico. Quando você utiliza a cura dessa sua alma para que você, possa, enfim, trabalhar para a humanidade, é aí que está o maior presente que você está deixando para o universo e que o universo está deixando também para você, porque é a sua autorrealização. Você está finalmente agindo da forma como lhe era esperado nessa vida. Só que grande parte das pessoas acabam não cumprindo com as suas missões de vida,
Por quê? Porque estão escondidas embaixo dessa armadura emocional que não lhes permite amadurecer essas camadas da sua personalidade que ainda não estão num estágio de perfeição e, portanto, não estão próximas a Deus, e ficam bloqueando a sua satisfação e a sua felicidade. Porque aquilo que te impede de acessar essa felicidade que você tanto almeja é justamente essas camadas imaturas que te mantêm em uma frequência mais baixa, uma frequência, hã, de não permissão de todas as dádivas da criação. E aí você se coloca num lugar de como eu posso, enfim, me libertar dessa armadura. Eu quero fazer isso, mas ao mesmo tempo eu tenho medo, eu tenho dificuldade, né, de realizar essa minha abertura dessa armadura, porque são muitas coisas, eu acho que talvez eu não vá conseguir conter. O ideal sempre é que você busque auxílio terapêutico, para que alguém te acompanhe nesse processo, porque realmente tem momentos em que você pode entrar numa catarse muito grande e aquilo pode te levar de uma maneira muito forte, e um dia faz toda a diferença para te tirar daquele ciclone, aquele furacão que você entra de emoções quando você abre, né, essa caixa de Pandora que é você mesmo, o seu campo emocional. Mas você pode começar através da meditação, nesse questionamento de: "Eu quero ver a verdade, o que tem de verdade aqui sobre mim? Quem sou eu de fato?", com o entendimento sempre muito claro de que essas partes negativas, essas pensamentos negativos, eles fazem parte de mim, mas não são aquilo que eu sou. Eu estou aqui numa fase de aperfeiçoamento para atingir, ou melhor, me lembrar de quem eu sou. E que então eu não devo ficar num lugar de culpa, porque essas partes não tão desenvolvidas, elas estão aqui, elas precisam ser vistas para que eu as desenvolva. Então, ok, eu sei que eu sou imaturo nesse ponto, que eu tenho acessos de raiva, então eu vou trabalhar essa raiva, vou ver qual que é a origem dela, vou aprender a liberar ela de formas diferentes para que eu alcance um grau de maturidade. Então, é sempre buscar como aperfeiçoar essas minhas camadas que estão mais baixas, sem entrar em lugares de culpa, de vitimismo, de impostor, de me achar menos, de me achar uma pessoa ruim por não ter ainda essas camadas desenvolvidas. Quando você consegue, se colocar nesse lugar de observação, não levando mesmo as suas coisas pessoais para um lado tão pessoal assim, de que eu sou a pior pessoa do mundo, sou a pior a pessoa mais triste do mundo, a pessoa mais azarada, e que fica indo entre extremos, né, e se colocando num lugar lá no submundo, toda vez que você descobre um aspecto seu que ainda não é desenvolvido, fica muito mais fácil para que você o desenvolva e que você vá se libertando aos poucos dessa armadura, porque muito do uso dessa armadura é justamente para que as outras pessoas não cheguem para você e te falem sobre esses teus aspectos não desenvolvidos e você se sinta muito mal, porque alguém está vindo aqui te falando desses aspectos e isso faz com que você se sinta atacado, então você entra num lugar de defensiva, em que você também começa a atacar essa pessoa ou se fecha para o mundo para não ser atacado. Quando você reconhece em você esse próprio lugar de esse seu lugar de: "Nossa, eu sou assim mesmo, mas eu estou tentando me desenvolver". Eh, Isso daqui não me torna uma pessoa ruim, porque eu estou aqui em aperfeiçoamento. Isso aqui realmente eu sei que eu não que eu preciso melhorar nesse ponto, mas eu tenho esses outros pontos positivos, e aqui eu estou buscando me desenvolver. Você não tem medo de ser vulnerável, porque você sabe que você está ali se desenvolvendo, e que se alguém vier te atacar: "Tá, você está me falando isso, eu já sei disso e eu estou trabalhando nisso". Então você não fica mais ofendido e a pessoa ela não tem mais essa arma para usar com você. E aí se não tem nenhuma arma,
você não tem por que ficar erguendo essas suas defesas, né, você está tranquilo com isso. E da mesma maneira como você não está julgando a si mesmo, você para de projetar em cima do outro essas partes suas que, lhe são dolorosas de ver e que muitas vezes você fica projetando nas outras pessoas ou atraindo pessoas que também têm essas partes dolorosas para fazer com que você olhe finalmente para essas partes. E assim você vai elevando a sua frequência, atraindo pessoas que também já estão com a frequência mais elevada, em que ambos podem entrar na no desenvolvimento de uma intimidade real, em que há aceitação tanto da parte luz quanto da parte sombra, e então um relacionamento real, não um relacionamento do ego, em que são aceitas apenas partes dessas pessoas e que ambos estão sempre nessa armadura emocional e o menor sinal de imperfeição, ambos já se desesperam, já vão para um fundo de poço, já fogem, e a gente vê toda aquela confusão de relacionamentos. A melhor maneira que eu vejo da liberação dessa armadura é através do processo da respiração. Que é quando a gente consegue sentir as emoções originais, né, às vezes você tem que passar por várias camadas antes de acessar essa emoção original e às vezes vai ter que acessar ela várias vezes para conseguir realmente eliminar ela das suas células. Mas pelo menos isso ocorre de uma maneira muito eficiente e que você consegue se bem guiado, né, por um profissional bem guiado, consegue acessar qual que é o aprendizado ali existente realmente daquela situação para a sua alma, sem cair em tons de vitimismo, de culpas, de querer ficar apontando o dedo para o outro, o que é muito comum, é algo que eu pego muito de pacientes que vêm, às vezes, de outros profissionais, e que essas pessoas, elas ainda estão em um tom de vítima, do drama, de culpa, de apontar o dedo, ah, porque a culpa é que a minha mãe, isso e aquilo, que o fulano de tal, que aquela pessoa que me fez mal, por causa dela é que eu estou me sentindo assim. Eu tenho casos de pacientes que passaram por traumas bem grandes, questões de estupros, sequestro, e a gente conseguiu trabalhar esse lugar de aprendizado de alma para que essa pessoa ela pudesse lembrar desse evento, falar sobre esse evento sem sentir a dor e sem entrar num espaço de raiva, de vingança de quem lhe causou essa dor. Então ela conseguiu realmente absorver esse espaço de aprendizado de alma, o que faz toda a diferença para a camada dela, que lhe trouxe muito mais maturidade, lhe trouxe a libertação desse evento e o encerramento de um karma em que já vinha percorrendo várias existências, porque uma alma fazia uma coisa, da outra vinha fazer outra e ficavam, né, nessa briga, cada existência é uma alma tentando contra a outra. Quando você finalmente traz esse entendimento, você bloqueia, né, essa sequência de karmas, de causa uma para outra, né. E assim, essa pessoa ela também baixa as suas defensivas e se permite ser um pouco mais vulnerável sem ter vergonha daquilo que lhe ocorreu, de tudo que ela passou, se permitindo ser amada pelas pessoas que estão à sua volta, porque não teme mais que alguém lhe faça mal, como lhe ocorreu no passado, por ter esse entendimento maior ao nível de alma e não só do intelecto. E com certeza isso faz toda a diferença e eu vejo como o método que eu trabalho de respiração, as formas como eu desenvolvi no meu trabalho, facilitam nesses processos de cura. Para a gente estar encerrando esse vídeo, quero te lembrar, se isso fez sentido para você, deixe seu like, me fale aqui se você se identifica nesses aspectos de estar vestindo essa armadura emocional, nesse lugar de defensiva, muitas vezes para tentar esconder de si mesmo essas partes negativas por medo que lhe percebam esses espaços e que muitas vezes lhe traz esse sentimento de não merecimento das coisas boas por ver, ah, eu sou uma pessoa boa, mas eu tenho esses aspectos negativos, então eu não mereço as coisas boas da vida. Porque esse não merecimento é algo que fica oculto no seu subconsciente por você não estar aceitando essas partes suas que estão escondidas embaixo dessa armadura emocional, que é nada mais, nada menos do que o medo do amor, né. Porque como você acredita que você vai perder, você se esconde atrás do medo. Então, é isso, muito obrigada.